Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 21 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido vocês a deixar um like, um joinha aqui no canal e se inscrever caso não esteja inscrito aqui dentro do canal ainda, para ter maior prioridade aí no atendimento dos pedidos de análise. E também aproveitar ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado que tem dentro do canal, além desse conteúdo aqui, dos conteúdos de análise que são disponibilizados. Vamos ao que interessa então, vamos aqui falar do fechamento do pregão de hoje, começando aqui pelo Ibovespa. O Ibovespa terminou o dia em queda de 0,12%, leve queda, fechamento em 134.510 pontos, deixando ali uma barra que representa uma chance de recuperação. Dentro do atual viés de baixa, um sinal de recuperação seria superar a máxima de hoje, que ficou em 134.836 pontos, sendo que o principal desafio para o Ibovespa, o que era antes um nível de uma região de suporte, agora é uma região de resistência, que vai principalmente dos 135.360 pontos até um patamar de 135.700, ou uma ainda mais relevante na faixa dos 625, 135.625. De maneira geral, um fechamento do Ibovespa acima dos 135.700 pontos seria um indício mais positivo para recuperar ali trazer um viés de alta. O Ibov ainda abaixo das médias, ele vai mantendo a probabilidade de, no curto prazo, caminhar para uma região de suporte mais próxima dos 130 mil pontos. Então, essa seria a principal probabilidade do Ibovespa, que reveste essa probabilidade ou distancia e gera um viés de alta, é o fechamento acima dos 135.700 pontos. No mini índice, partindo aqui para o gráfico de 60 minutos, tivemos aqui uma abertura em queda, depois, a hora seguinte, forte alta e não conseguiu ficar acima ali da média, travado o dia todo, tendência ficando mais indefinida nesse momento. Enfim, para o próximo pregão, o que ficaria de olho em termos de para alinhar algo mais para uma compra seria ter aqui a quantidade de topos que tem aqui nessa região. Quando a gente tem um cenário de bastante indefinição, bastante teste nessas regiões, quando o movimento chega aqui depois de um movimento mais longo de subida, já mais longo até, seja em quantidade de candles também, bate lá e perde força, é uma das alternativas dentro de um contexto mais de indefinição de buscar operação de venda em cima desse nível de resistência. Tá? Nesse caso aqui, para buscar compra, teria que acontecer algo muito forte, ultrapassando essa região aqui, deixando ali para proporcionar sinal de alta acima dos 137.375 pontos, seria algo mais positivo fazer isso aqui, ó. Esse tipo de entrada mais interessante para compra em cima desse ativo, do mini índice, tá? Do day trade usando o gráfico 5 ou de 10 minutos. Para venda, o ideal seria acontecer realmente um movimento maior de baixa, que quebre aqui uma leve estrutura de alta, que é isso aqui, e passe a proporcionar sinal de baixo. O ideal que acontecesse já abaixo dessa região aqui, ó, de vários fundos aqui anteriores, junto com esse topo aqui. Então seria preferencialmente aqui abaixo de um patamar de 136.825 pontos. É fato que também, se vier aqui caminhando devagarzinho, bate aqui nessa região que eu estou comentando, 225 ou um pouco abaixo, e gera um sinal de alta, dá para se arriscar uma operação de compra, ou se vier fraco aqui na região de resistência que eu comentei, bater lá e gerar um sinal de baixo, traz a possibilidade de trabalhar numa venda, tentando justamente atuar nos pontos mais importantes dessa congestão, dessa movimentação um pouco mais lateral, seja o ponto de suporte ou ponto aqui de resistência. No dólar, nós temos um dia aqui no 0 a 0, basicamente aqui o dólar, em 5.492 pontos nesse momento. Dólar ainda permanece acima da média, sem sinal de baixa. Mais um pregão onde a máxima e a mínima ficam entre a máxima e a mínima do pregão anterior, não conseguindo superar nem para cima nem para baixo. E, consequentemente, ainda por manter acima da média e sem sinal de baixa, por estar dentro de um movimento de subida e agora dois pregões mais laterais, ainda vai segurando um viés de alta, sem sinal de baixa. O sinal principal de baixa seria o retorno do preço para baixo, 5.476, principalmente um fechamento de um pregão abaixo desse patamar. A tendência de prazo mais longo é de baixa, de curto a médio prazo é de baixa,
E o que aumentará a probabilidade de entrar de novo um movimento de queda a favor da tendência é justamente um fechamento abaixo dos 476 com nova mínima no pregão seguinte. Por outro lado, superação aí não só da máxima de hoje, que ficou em 5.510, mas principalmente de ontem, na faixa dos 5.519, aumentará a chance de continuidade do movimento de subida em busca de próximas resistências. A imediata na faixa dos 5.525, depois em 5.563. Olhando agora para falando na verdade do intraday do dólar. No intraday nós temos tivemos um dia também bem lateral. Então, de maneira geral, já olhando assim para a venda, o ideal seria abre mais forte caindo, passando aqui para baixo dessa região de suporte, na faixa ali dos 5.480 e passa a proporcionar no gráfico de 5 ou de 10 minutos, busca venda de topo descendente abaixo desse patamar. E para a compra seria o contrário, aqui foi o nível de resistência, aqui voltou a ser, bate aqui também, enfim, um nível de preço mais testado ali por volta dos 5.501. O ideal abre também forte para cima dessa região e gera sinal de fundo ascendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos já acima desse patamar. E indo mais fraco para esse nível de resistência, gerando sinal de baixo ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos, teria uma alternativa, um sinal de baixo, um topo ou um topo descendente, seria a alternativa de arriscar uma operação de venda, tentando pegar algo para baixo dentro da congestão. E por outro lado, também vem caindo de maneira mais fraca. Testa a região aqui de suporte, gera sinal de alta, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade com uma estratégia mais de trabalhar dentro de uma congestão. As outras aqui acima, aqui compra aqui em cima e venda aqui embaixo, foco em operação de estratégia de tendência. Falando aqui para agora sim das ações, começando aqui pela Petrobras, PTR4 alta hoje de 0,23%, fechamento em R$ 30,29. A ação permanece dentro do seu movimento, dentro de uma correção da tendência de baixa de curto prazo. E a correção, por enquanto, vem demonstrando fraqueza para subir, que pode ainda buscar a média. A média de comportamento aqui dos últimos 10 pregões está na faixa dos R$ 30,57. Quando falo média de comportamento, é comportamento do preço. Então, a média aqui seria ali na faixa dos 30,57, onde vai ter uma resistência antes na faixa dos 30,53. Provavelmente, enfim, na hora que bater aqui vai estar em conjunto uma região de resistência importante. Depois na faixa dos R$ 31,00, outro nível que eu vejo com um significado um pouco maior para a ação. Então aqui nessa região, se ela tiver algo maior aqui para cima, mais fraco, gerar sinal de baixa, principalmente na próxima semana, eu ficaria mais disposto a buscar alguma posição de venda de swing trade em cima de PTR4. Nesse momento, não seria um ativo que eu estaria interessado em abrir compra de curto prazo de swing trade. Falando agora de Vale 3 terminou o pregão de hoje bem, com alta de 0,85%, fechamento em 53,45%. A ação conseguiu fechar acima da média, gerar um sinal de fundo, um sinal de alta, ainda dentro de uma tendência indefinida, mas criando uma expectativa mais positiva depois desse fechamento. Aumenta essa chance de se ter uma movimentação aqui de alta ao superar a máxima do pregão de hoje. Ela fechou em 53,45 e a máxima de hoje está perto ali nos R$ 53,53. Arriscar uma compra aqui é uma alternativa, risco maior por conta de toda a lateralização do ativo, mas se fosse para arriscar alguma posição a partir do pregão de hoje, ainda seria um pouquinho mais para compra, tentando pegar um movimento para uma possível retomada da tendência de alta, que seria no rompimento dos R$ 54,55. O cenário que mais me agrada para a entrada seria sinal de alta acima dessa região aqui. Aqui daria até para fazer com menos capital, stop ficando abaixo aqui da mínima do pregão de quarta, que ficaria então stop na faixa dos R$ 52,45, que é um ponto que já daria para trabalhar. Quem estava com stop aqui abaixo dos 52,63, coloca aqui nessa faixa dos 52,85. Agora, falando de operações aqui, a operação que foi recomendada no dia de hoje, Copasa CSMG3, ela gerou aqui um belo fundo ascendente no gráfico diário, em cima de região de suporte. A minha pena foi que eu não botei o alarme, só peguei ela mais acima. Enfim, a entrada mais interessante seria aqui nesse rompimento. A ação gerou realmente já um movimento bom de subida, bateu já nessa máxima
desse topo aqui, praticamente na máxima, né? 27,23, aqui a máxima ficou em 27,21. Então, superação desses 27,23, ela fechou em 27,17 com alta de 2,92%. A superação dessa máxima aqui gera ali a retomada da tendência de alta de curto prazo e cria uma expectativa de caminhar para a região de topo ali anterior, na faixa dos 28,75 a R$ 29, que é onde está a máxima histórica do ativo. Lembrando que para maiores detalhes em relação a essa recomendação de compra, o preço de entrada, o stop, onde é que eu posicionei, o objetivo da operação, quantos por cento do seu capital alocar, está aqui embaixo. Ó. Aqui na descrição desse vídeo tem ali um link do aplicativo Blue Trade Research, você pode ir lá acessar para acompanhar aí as recomendações de swing trade. Agora falando dos destaques do dia dentro do Ibovespa, começando com a maior alta do dia, pelo menos até a hora que eu tinha visto, foi Braskem, BRKM5, alta de 3,79%, fechamento em R$ 8,22. Esse fechamento aqui gera alguma mudança de tendência no ativo? Não, não gera. Houve sim um fechamento acima da média de 10 dias, dos últimos 10 dias, que é algo bom, mas não conseguiu ali fechar acima de um fundo anterior, numa resistência na faixa de 8,28, ela fechou em 8,22. E para mudar a tendência de baixa, lembrando então, essa alta não mudou a tendência do ativo. Para mudar a tendência de baixa, basicamente ela tem que romper essa máxima aqui, ou essa aqui que seria mais relevante, que é superar R$ 9,26. Aí mudaria a tendência dela de baixa de curto prazo. Mas nesse momento está dentro de uma leve movimentação para cima. Quem tiver comprado tem a opção de colocar um stop ali para evitar um topo descendente aumentando a probabilidade de queda, que seria o stop no R$ 7,77. Então, seja a perda dessa mínima ou um pregão fechando novamente abaixo da média com nova mínima, também seria outro motivo de possível saída de uma posição comprada desse ativo. Lembrando, o Braskem está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal, ativo alinhado mais para baixo, criando um risco maior para posições compradas. E Duque 3, destaque de baixa do pregão de hoje, maior queda do dia aí, com queda de 6,03%, fechamento em R$ 12,15. A ação também dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, confirmada ainda mais no pregão de hoje. Tendência de baixa no gráfico semanal, confirmada também aqui nessa semana, que isso significa que ela vai fazendo uma correção desse longo movimento de subida. Então como ela perdeu a mínima do mês passado, ela está dentro de uma movimentação de baixa do gráfico mensal após uma sequência de 6 meses positivos. Então é algo natural ter essa correção. E aí a gente precisa olhar para níveis de suporte onde ela pode parar de cair e começar a subir. E aguardar alguma sinalização nesse sentido. Um dos pontos aqui é a região por volta de R$ 11,60, que é a retração de 50% de tudo que subiu aqui de janeiro desse ano, 2025, até a máxima, lá, até bater lá em junho de 2025. Então, tudo que ela subiu, a 50% de queda do que ela subiu é na faixa de R$ 11,60. E esse patamar, olhando para o gráfico semanal, 11,60, aqui a gente tem essa região de topo, 11,92, e depois esse outro topo aqui no gráfico semanal, outra região do topo importante, que é por volta de 11,16. Enfim, aqui para trás também teve, ó. Então, essa região que eu comentei lá dos 11,60 é uma região aqui que passa por esses dois topos. Então, ela chegando aqui, daria para olhar com carinho, vamos dizer assim, para verificar se ela gera alguma sinalização de alta para arriscar algo para cima, tentando pegar o início de um movimento de alta de prazo maior. Mas, por enquanto, não tem essa sinalização e aí teria que olhar justamente ao testar essa região para verificar se ela perde força na atual tendência de baixa do gráfico diário e também do gráfico semanal. Para mudar a tendência de baixa do gráfico diário, o preço tem que retornar para cima dos 13,60. Lembrando, queda de 6,03%, fechamento em 12,15. Agora, pegando os ativos que vocês colocaram aqui nos comentários, quem tiver aqui, quiser uma análise para o próximo pregão, coloca aqui nos comentários desta análise. Lembrando da prioridade, começando aí pelo aplicativo Blue Trade Research, junto com os membros do canal, esses têm prioridade máxima de atendimento do pedido, de análise deles. E depois, se tiver espaço ainda, porque tem um número limitado de atendimento de pedido por análise, aí eu atendo o pedido de quem está inscrito e depois de quem não está inscrito, nessa ordem. Falando aqui agora de Itube 4, Itaú Unibanco, nós tivemos aqui esse movimento longo de subida,
beleza? Que retoma basicamente a tendência de alta de curto a médio prazo do papel. Aqui ela vai já dar uma deteriorada nessa tendência, voltar forte para baixo com esse gap aqui para baixo da média, mas ainda não deu sequência. O mercado não confirmou esse candle forte de baixa e esse sinal mais forte de baixa do ativo. Ela fechou hoje com leve alta de 0,11% em 36 e 37, mas nesse momento está entre as médias do gráfico diário, que representa uma certa indefinição no curtíssimo prazo ou uma região mais difícil de arriscar uma compra só pela superação da máxima do pregão anterior. Se fosse para arriscar algo, seria um pouquinho mais na questão de fechamento acima da média com nova máxima no pregão seguinte, no sentido de arriscar alguma compra no ativo. Ou me interessaria mais por compra, já mencionei isso aqui, se ela caminhasse para o fechamento desse gap aqui, ó, e aí sim gerasse um sinal de alta aqui no gráfico diário, até mesmo superação da máxima do pregão anterior, para tentar pegar algo para cima com a melhor relação risco-retorno na operação. Bradesco, BBDC4, também deteriorou o cenário que vinha positivo, que inclusive tinha gerado ali uma tendência de alta, e ela foi lá anular essa tendência de alta com a tendência indefinida, o preço entre as médias. Da mesma forma de Itaú Unibanco, se fosse buscar alguma compra aqui, lembrando, o ativo fechou hoje com a Bradesco fechou hoje com o BBDC4, fechou com uma queda de 0,32% em R$ 15,79. Em R$ 15,79 esse fechamento aí do pregão de hoje, uma máxima descendente, preço entre as médias, e assim como eu comentei em Tube 4, desculpe, teria para arriscar alguma compra nesse ativo, que estaria entre as médias, fechamento acima da média de 10 períodos com nova máxima, seria a alternativa de arriscar alguma entrada nesta ação. Após isso, vou falar aqui de ABCB4, que foi um pedido de análise aqui de um membro do canal. A gente está aqui, ó, o ativo vem pelas movimentações, está dentro de uma tendência de alta, uma estrutura de alta que só muda, falando de curto prazo, vista pelo gráfico diário. No gráfico semanal também a tendência é de alta, que é de curto a médio prazo. Pelo gráfico semanal, para mudar a tendência, ela teria que retornar para baixo dos R$ 20,21. Pelo gráfico diário, que é a tendência de curto prazo, para quebrar a estrutura de alta, ela teria que retornar para baixo dos R$ 20,78. Aqui, da mesma forma que eu comentei em Tube, em Bradesco, se fosse para arriscar alguma entrada, candle de força, candle cheio, candle de alta, tipo esse aqui, ó, fechando acima da média com nova máxima na sequência. Esse seria o que mais interessaria até pelo tempo já desse movimento. Esse aqui foi menos interessante porque a entrada ficou muito em cima da zona de resistência e com uma correção muito curta, só de 2 pregões. Eu não me animaria para entrar comprando aqui. Ficaria mais interessado a compra da forma que eu acabei de citar, depois já a gente está falando aqui de uns 7 candles vindo para baixo, e esse movimento aqui, ó, foram de 6 barras. Tá? Por enquanto, está apresentando um leve viés de baixa aqui, apontando para buscar a região de suporte mais importante que reverteria a tendência, que é o patamar dos R$ 20,89 até os R$ 20,78. Próximo ativo, Localiza, Rente 3, ação em tendência de baixa, no gráfico diário, semanal também já dentro da tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa do gráfico diário, agora ela precisa retornar para cima de um patamar aqui de R$ 36,18. 36,18 seria a mudança da tendência desse ativo. Se ela fizer isso aqui, muda a tendência. Mas nesse momento, o contexto ainda segue de baixa. Na hora que fechou acima da média, não conseguiu permanecer acima da média, gerar uma nova máxima. E o indício maior de perda de força na tendência de baixa seria essa ação voltar a fechar aí acima de uma região em torno dos R$ 34,35. A próxima região de suporte mais importante que ela tem pela frente, ela está em 32,70, lembrando, no pregão de hoje ela caiu 1,62%, Rente 3. A ação agora tem pela frente aqui em termos de nível de suporte a região dos 32,59, que está muito próximo, mas mais relevante mesmo vai ficar entre 31,20 e R$ 30,90. Essa região aqui seria a mais significativa. Então, se ela esticar para baixo aqui, bater aqui e gerar algum sinal de alta no gráfico diário, seria uma das formas de arriscar alguma operação contra a tendência. Porque como está em tendência de baixo, diário, semanal e
Para buscar a operação contra a tendência, o ideal é que esteja testando um nível de suporte relevante de um prazo maior. Tá? Então aqui eu não faria nenhum tipo de compra no contexto atual, não significa dizer que não vai subir, apenas que não faria essa entrada. Açaí 3, Açaí é ASAI 3. A ação apresentou o pregão de hoje uma queda de 0,61%, fechamento em 9,82, trabalhando ali abaixo das médias, movimentos mais confusos nesse momento, porque ela fez até aqui uma retomada de tendência de alta, mas aí vai lá embaixo, gera essa movimentação para cima, bem travado, assim, só 2 pregões para baixo aqui, depois já volta a subir, volta totalmente para baixo, tá aqui, enfim, um cenário mais de indefinição, só que nesse momento, como o preço está trabalhando abaixo das médias, a expectativa é um pouquinho mais baixista. O viés é de baixo, falando assim. E a oscilação abaixo da mínima de hoje, 9,72, amplia a expectativa de queda do ativo. Tá? Não foi legal, depois dessa grande barra de alta, ela perder a mínima dessa barra aqui. Então ela meio que perde força na compra, tanto que não conseguiu nem vir aqui gerar a confirmação da tendência de alta, de confirmar, dar continuidade à tendência de alta de curto prazo. Veio aqui, mudou para uma tendência mais indefinida e a perda dos 9,72 amplia o viés de baixa desse ativo. E o próximo nível de suporte tem 2 aqui pela frente, 9,61, na sequência 9,41. Para fechar, falando aqui de Elet3, Eletrobras, a ação fechou o dia de hoje com alta de 0,64% em R$ 42,39. No pregão de ontem gerou um sinalzinho de alta de fundo ascendente ao testar a média. Para quem abriu essa compra aqui, o stop fica abaixo dos 41,21, pode colocar em R$ 41,19, um ponto de stop. Não mudaria stop nesse momento, aguardaria pelo menos aqui, além desses 2 pregões, mais uns 3 pregões para fazer uma mudança de stop, né? De 2 a 3 pregões para fazer alguma mudança de stop na operação. Dar tempo para a operação comparando ali o tempo dos movimentos anteriores. Então, algo positivo que ela tem aqui, tem uma tendência de alta no curto, médio e longo prazo e proporcionou um sinal de alta a favor dessa tendência, apesar da correção ter sido um pouco pequena em relação ao tamanho do movimento de subida anterior. Se a gente pegar aqui retração de Fibonacci em relação a todo o movimento de subida, até essa mínima aqui, ó, mesmo que fosse aqui nesse ponto, também não teria batido na região dos 38,2%, que seria um dos pontos bem interessantes para compra no ativo. Ela apenas bateu na média exponencial de 10 períodos, de 10 dias, e gerou já o sinal de alta. Então não esperaria um movimento já tão prolongado para cima, mas manteria a posição pelo menos nos próximos 3 pregões aí, ou se aproximar dessa zona de resistência, aí sim já pensaria em mudança de stop dessa operação. Zona de resistência então, principal, 43,69 a 43,99. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Deixa aquele joinha aqui nessa análise de fechamento se ela foi útil para você de alguma forma. Agradeço demais. Comenta aí embaixo qual ativo que você quer que eu analise no próximo pregão. Um grande abraço.